Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês a respeito do Theta Healing, como funciona essa técnica, o que você pode esperar quando você procura um terapeuta Theta Healer, quais são as possibilidades que essa técnica nos traz. Eu vou trazer para vocês qual que é a minha percepção da principal contribuição que eu percebo que o Theta Healing traz para mim e para os clientes que eu atendo. Bom, o Theta Healing ele tem uma grande contribuição, que é a ferramenta de escavação do nosso inconsciente. A maior parte das informações que estão escritas em nós estão escritas dentro da faceta inconsciente nossa. 90% do nosso ser ainda está inconsciente para nós. O que significa que a cada movimento que eu quero fazer, que a cada mudança que eu quero fazer na minha vida, que a cada percepção e perspectiva que eu quero compreender mais a fundo sobre o que quer que seja, qualquer um dos temas dentro da minha vida, eu preciso estar atento a lidar com o fato de que a maior parte daquilo que forma a minha percepção sobre aquela questão não está dentro da minha consciência, eu não estou acessando diretamente, sem entrar em algum tipo de processo de autoconhecimento mais profundo para que eu acesse aquilo que está no meu inconsciente. E qual que é o impacto que isso tem na vida diária, na vida, né, no meu dia a dia? Por exemplo, eu quero entrar num movimento de cura do meu padrão de relacionamento com o meu marido. Mas dentro do meu inconsciente está gravado que os homens são perigosos, que os homens não são confiáveis, está gravado através da minha genética, das minhas ancestrais, que os homens foram para a guerra e deixaram elas sozinhas, que os homens vão embora, que não se pode confiar em contar com o apoio deles para o que quer que seja, e por aí vai uma série de informações. O que acontece daí? Por mais que eu esteja na minha disponibilidade consciente de buscar isto, e essa disponibilidade, sim, vai abrir portas para que eu vá compreendendo, mas para eu realmente conseguir fazer o giro, de conseguir fazer com que os meus padrões realmente se alterem em relação a isso, o meu inconsciente precisa ser informado que existe uma outra possibilidade de olhar para aquilo. E como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que entender o que está ali. Então, a ferramenta do Theta Healing é uma ferramenta extremamente poderosa de escavação daquilo que está ali dentro. Então, o terapeuta Theta Healer, ele vai conduzindo através das perguntas, através de mostrar também o caminho para a pessoa, para o interagente, né? Qual que é esse caminho através do qual é possível olhar para dentro de si dessa maneira mais profunda. A gente faz isso assim, sem nenhum tipo de preparação? Não, a gente entra num estado mais meditativo, a gente entra num estado de mais pacificação interna, e o terapeuta Theta Healer, ele entra na meditação Theta Healing para ser levado ao estado Theta. É necessário que o interagente faça isso? Não. Só é necessário estar em um estado mais meditativo, sim. Porque quando a gente não se acalma, quando a gente não respira, quando a gente não olha para dentro de si com esta calma, a gente não dá o tempo e dá a oportunidade para o nosso próprio ser responder as perguntas que a gente tem internamente. Em tese, alguém poderia fazer esse trabalho de autoconhecimento por conta própria, mesmo sem a técnica do Theta Healing? Com certeza. Mas é necessário ter uma compreensão mínima dos caminhos por onde chegar, porque senão fica muito desafiador olhar a si mesmo sozinho o tempo inteiro. Olhar a si mesmo sozinho o tempo inteiro, inclusive, pode ser uma crença de que eu preciso resolver tudo por conta própria. Isso não é necessário. A gente está aqui para poder facilitar o caminho uns dos outros, para a gente facilitar a possibilidade de que a gente se veja de uma forma mais suave, de uma forma mais gentil, mais generosa, quebrando padrões que não são mais necessários para o nosso bem maior, que já não fazem mais o bem que fizeram em outros tempos. Então, a nossa intenção dentro do Theta Healing é fazer essa escavação, encontrar essas dinâmicas de padrões e alterá-los. E aí, na hora que eu vou encontrar essas dinâmicas de padrões, como que eu posso, o que eu preciso procurar? E é por isso que
ter um nível de técnica mínimo é bastante importante para facilitar e para realmente chegar aonde é necessário chegar. As crenças vão sendo construídas como se fossem umas sobre as outras, elas fazem como se fosse um castelo de crenças. Houve um determinado momento em que a primeira crença relacionada àquilo ali foi colocada, em que a primeira impressão sobre aquilo ali foi gerada, que a primeira expectativa a respeito daquilo ali foi gerada. A partir desta impressão, todas as outras vão sendo construídas acima dela. Essa primeira impressão, essa primeira crença, a gente chama de crença raiz. É nesta crença que a gente precisa chegar para alterar o castelinho que vai acima. Quando eu tiro isso, eu tiro ao mesmo tempo tudo que estava sobre ela. Se eu não encontro a minha crença raiz, eu tirei uma crença que está aqui no meio do caminho, as que estão acima dela vão sair, mas as que estão abaixo dela vão continuar. Então é necessário que eu encontre qual é a crença raiz que faz com que eu consiga realmente alterar o padrão de comportamento, de percepção, de expectativas, de sentimentos em relação àquele assunto, ok? Dito isso, também vale dizer que as crenças, a gente tem mais de um tipo de crenças. A gente tem crenças no nível primário, são aquelas que a gente aprendeu nessa vida com os nossos pais, com a escola, com os nossos professores, com as pessoas que estão à nossa volta, e que a gente segue aprendendo até o resto da vida. São coisas que a gente foi sendo formado pelas experiências que a gente teve nessa vida. Você vê que esse é um dos níveis. O segundo nível é o nível genético. O nível genético, ele trabalha com as informações que a nossa ancestralidade passa para nós. As informações de sobrevivência, as informações do que se pode ou não fazer, das expectativas que se pode ter ou não a respeito das coisas, de qual é a forma correta de se comportar. Isso tudo vem sendo trazido para nós 7 gerações acima, dentro da linha das crenças genéticas. E por que é importante saber disso? Porque 7 gerações para trás a vida era completamente diferente. E pensa que até 7 gerações para trás eu ainda trago influências dentro do meu DNA, dentro do meu corpo, sobre como se deve ou não comportar. Então eu vou dar um exemplo muito prático meu, para que seja bem fácil de compreender. A minha genética tinha uma série de questões relacionadas a uma certa lealdade à pobreza, como a pobreza como o reino dos céus destinado aos pobres e às criancinhas. Então, digamos que de várias formas, em várias facetas diferentes, o meu campo apresentava ressonância, especialmente genética. A minha genética trazia isso de uma forma muito, muito forte, informações que davam a entender que o dinheiro não era uma coisa legal de se ter, que era necessário ter uma lealdade ao povo escravizado e uma lealdade à pobreza, e que era necessário permanecer, nessa disponibilidade de servir e de servir especialmente ao povo excluído. Foi importante para mim? Evidentemente que foi. Não é à toa que também está ressoando tão forte ali dentro do meu campo. Foi importante para mim sob vários aspectos. Eu me formei socióloga, eu fiz mestrado em antropologia, eu trabalhei na gestão cultural exatamente trabalhei dentro do Ministério Público, do Ministério da Cultura com os pontos de cultura, depois trabalhei fazendo a produção de programas de música para escolas no interior de Minas, enfim, isso moldou a minha forma de estar no mundo com toda certeza. Mas chegou um momento, com 2 filhos, querendo ter um pouco mais de calma na minha vida e um pouco mais de tempo para mim mesma, em que isso começou a realmente me afetar negativamente. Porque eu queria ter tempo para mim, eu queria ter tempo de não ficar dedicando tão generosamente a tudo que há em volta. Eu queria ter dinheiro para poder colocar meus filhos numa escola que eu achasse que respeitasse o ser deles na integridade. Enfim, eu queria ter recursos para mim, sem ter que ficar dando explicação nenhuma sobre por que eles
eram importantes. E aí eu tive que começar a desconstruir tudo isso. E tudo isso estava gravado dentro da minha genética. O terceiro nível de crença, desculpa a desviada que nós demos, mas eu achei que era importante. O terceiro nível de crença são crenças no nível histórico. O nível histórico, ele abrange várias coisas. Ele abrange os contextos históricos onde a gente está aqui, nos informam de expectativas específicas, que nos colocam situações específicas do que pode e o que não pode realizar, daquilo que a gente deve ou não deve fazer, das sensações a respeito das expectativas sobre aquelas coisas. Então ela traz o contexto histórico desse momento, traz o contexto histórico de momentos anteriores vivenciados, de outros tempos vivenciados por nós, e aí não só o contexto histórico, mas as informações de outros tempos onde a gente viveu também estão contidas nesse contexto histórico. E tudo aquilo que for acima de 7 gerações da minha genética, mas que ainda tiver algum impacto sobre mim, também está dentro desse contexto histórico. Então ele é uma miscelânea de muitas informações, e que aí a gente vai entendendo também quando a crença está no contexto histórico, como que ela reverbera, onde que ela reverbera. Às vezes é importante, às vezes tudo bem. O quarto nível de crença é o nível de crença, no nível de alma. O nível de alma é o nível mais profundo, é aquele onde a gente realmente já criou uma identificação com aquela informação, uma identificação com aquele conceito, e a gente se percebe daquela maneira. As crenças podem estar em 1, 2, 3 ou nos 4 níveis. Nem sempre a gente fica fazendo essa pergunta de aonde elas estão, mas pode ser importante fazer essa pergunta. Então, às vezes a gente precisa compreender qual que é a dinâmica, porque isso nos dá mais informações. Como que a gente faz essa pergunta? Como que a gente compreende essa dinâmica? No próximo vídeo, que eu já vou colocar em seguida para vocês, a gente vai estar aprendendo a maneira de fazer o teste energético do Theta Healing. Esse teste energético, ele pode, se a gente for fazer ao vivo, se a gente for fazer no consultório, ele vai ser feito no dedo. Eu vou segurar os dedos aqui, de um lado e do outro, e vou tentar abrir. Vocês vão ver que quando a resposta for não, ele continua fechado, quando a resposta for sim, ele abre. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo como é que faz ele em pé, para que vocês por conta própria possam fazer em casa, porque em época de pandemia a gente está fazendo a maior parte dos atendimentos online, então é importante que o cliente compreenda como realizar esse teste energético, quais são as formas que ele precisa ter, para que ele entenda e para que ele aproveite o melhor do que há dentro da consulta terapêutica, que não é explicar a maneira como o Theta Healing funciona, mas experimentar o Theta Healing em si. Então, esse material aqui é para que você possa já chegar mais afinado com o que é qualquer expectativa. Bem, dito isso, então, a gente tem essa escavação do inconsciente, esse encontro das crenças raízes, essas crenças que podem estar em 4 níveis diferentes dentro do seu ser. E aí a gente tem tudo isso para poder lidar com cada uma dos temas com os quais a gente trabalha. Então, o Theta Healing é essa ferramenta e essa oportunidade de olhar para dentro de si com este nível de profundidade, desses 4 níveis de crenças, escavando a si mesmo com esse nível de profundidade. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, o Theta Healing é um tema muito abrangente. Eu escolhi aqui algumas coisas que eu acho que são as mais importantes para que um cliente, na hora que ele vai fazer uma escolha a respeito da maneira como que ele quer dar continuidade para o seu processo terapêutico, quais são as informações relevantes para ele nesse sentido. Espero que tenha sido útil para você e qualquer dúvida, entre em contato. Gratidão!